A primeira coisa que eu já quero esclarecer aqui: você não precisa ter um dom de super-herói para ler mentes. O que você precisa entender é: tudo que sua mente pensa, o seu corpo denuncia. E nesse vídeo eu vou te ensinar 3 sinais claros que mostram o que a pessoa está pensando de você, sem ela dizer uma palavra sequer. Basta você olhar alguns detalhes escondidos que eu vou revelar. Eu vou te ensinar a perceber os sinais com a precisão de Sherlock Holmes. Eu vou te mostrar como atravessar a pele do outro e entrar na mente sem deixar vestígios e sair de lá com a resposta para essa pergunta: o que essa pessoa pensa de mim? Então prepare-se, porque agora eu vou revelar os sinais. E o terceiro sinal é o mais incrível deles. É quase um superpoder, mesmo você não sendo um herói. Então fique até o final. Sinal 1. Existe um sinal claro quando alguém tem bons pensamentos sobre você, quando tem interesse em você. E esse sinal é a imitação inconsciente. Quando alguém está pensando coisas do tipo: gostei dessa pessoa, me identifiquei, é atraente, é inteligente. Quando vem esses pensamentos, a pessoa tende a imitar os seus gestos. Se você põe a mão no rosto, a pessoa põe também. Se você cruza as pernas, ela cruza também. Se você mexe um pouco no cabelo, ela mexe também. E não porque ela quer te imitar, mas porque sensações boas diante do outro criam sintonia, e essa sintonia faz o outro ver você como um espelho. Pessoas adoram se olhar no espelho, e se você é como um espelho, é natural imitar os seus gestos. Então repare nisso. Agora, se a pessoa que está diante de você não acompanha os seus gestos, ou pior, está sempre em uma postura totalmente diferente da sua, os pensamentos dela geralmente são de desconforto diante de você. E se isso acontece, ou é porque sua presença não está agradando, ou o que você está dizendo não está conectando. Os pensamentos do outro provavelmente são esses: quero ir embora. Não teve conexão, tá chato, eu tô desconfortável. E essa pessoa pode até estar sorrindo para disfarçar aquele sorrisinho, né? Mas não se deixe enganar. Aguce seu olhar de Sherlock Holmes e preste atenção na imitação. Sinal 2. Presta atenção nessa revelação. Pessoas funcionam como ímãs e são como 2 polos. Ou elas atraem o outro, ou elas repelem o outro. E digo isso fisicamente. Para saber se alguém está pensando coisas boas sobre você, repare no sinal da aproximação. Diante de alguém, note se a pessoa está chegando mais perto de você, ou se está se afastando um pouco enquanto vocês conversam. Mesmo assim, de forma sutil. Pessoas que estão pensando coisas como: ele é interessante, ela é parecida comigo, gostei do que disse, e qualquer outro pensamento positivo tem a tendência de uma aproximação, por mais leve que essa aproximação seja, porque esses pensamentos funcionam como uma mão dando uma leve empurradinha aqui atrás, nas costas. É como uma atração quase incontrolável, e isso acontece às vezes com pouquinhos centímetros de diferença. Basta isso aqui, já é muita diferença, e você precisa estar atento, estar alerta a isso. Agora o contrário também é verdade. Se diante de você os pensamentos são de incômodo, essa pessoa tende a se afastar um pouco, mesmo levemente. É como se a mão que estava atrás agora empurrasse aqui no peito e afastasse você. E isso também é algo involuntário. Não estou falando de movimentos bruscos de aproximação ou afastamento, assim, não é isso, mas de pequenas inclinações. O corpo o tempo todo está fazendo esses movimentos diante de alguém, bem sutilmente. Dificilmente está totalmente parado. A gente não fica totalmente parado. Então repare nisso e descubra se a outra pessoa está tendo bons ou maus pensamentos sobre você. Seja como um detetive do corpo e leia a mente do outro. Sinal 3. Presta muita atenção no que eu vou te ensinar para você saber se a outra pessoa está pensando sobre você só pelo olhar dela. É infalível e eu tenho certeza que é algo que você nunca ouviu falar. E para isso, vamos entender o que os olhos dos outros revelam. Os nossos olhos são como aquelas luzinhas do computador, aquele verdinho que fica piscando, sabe?
que fica processando uma informação. Eles dão sinais. Quando alguém está na sua frente pensando sobre você, os olhos têm o mesmo comportamento. Mas não é sobre ficar piscando assim, não é isso. O que importa é o lado que a pessoa olha quando desvia o olhar de você. E essa direção do olhar ao desviar que vai mostrar se a pessoa está tendo bons ou maus pensamentos sobre você. E eu vou te explicar que lado é esse, que direção é essa. Então olhe nos meus olhos agora, que eu vou te ensinar algo poderoso. Quando alguém desvia o olhar de você para cima, a gente está conversando aqui e faz isso. Tem um significado. A pessoa está buscando um campo visual, um visual que está na mente. Guarda isso. Quando a pessoa desvia o olhar para o lado, a pessoa está acessando um campo auditivo, alguma memória auditiva que está na mente. E quando a pessoa desvia o olhar para baixo, a pessoa está acessando o campo das sensações que estão processando aqui na mente. É o campo sentimental. Então aqui o importante é reparar se a pessoa está olhando para baixo com frequência quando estiver diante de você. Se você notar que sim, existem agora duas coisas importantes que você precisa entender. Ou essa pessoa está se sentindo intimidada, ou ela está sentindo algo no nível de atração. Pode ser atração física, atração intelectual, ou qualquer outro tipo de atração. Se ela está intimidada, geralmente os ombros vão encolher um pouquinho. Os braços também. Ela tende a cruzar os braços. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Caso isso não aconteça e a pessoa mantenha a posição aberta, como eu tô aqui agora, e o olhar dela baixa, é porque ela está acusando que a bioquímica do corpo disparou hormônios de prazer. E eu não estou falando de algo sexual, que até pode ser, mas especialmente de uma sensação boa que você causou nessa pessoa. Então, se a pessoa olha muito para baixo diante da sua presença e está em posição aberta, é porque ela está cheia de bons pensamentos, inundando a mente. Mas se a pessoa olha para cima ou para o lado, é porque os pensamentos não são tão bons, ou são pensamentos de indiferença. Pro lado é ainda pior, porque é um sinal de fuga, que a pessoa quer sair dali. Então perceba isso e se torne alguém poderoso em ler o outro. E se você quer ser um verdadeiro Sherlock Holmes em ler pessoas, em ler mentes, você tem que ler meu livro A Arte de Encantar Pessoas. Milhares de pessoas já compraram e você não pode ficar para trás. O link está na descrição desse vídeo. E dá uma olhada agora nesses 2 vídeos que estão aparecendo aqui para você. Você tem 10 segundos para decidir qual assistir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clica.